Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, né, eu me chamo Revoredo. Oxe, espera aí, menino, que é isso aqui? Esse negócio aqui tá meio troncho agora, Billy! Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Ah, pensou que eu não tava aqui não, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor da Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? E hoje, primeiramente, agradecer aqui a Jéssica, valeu Jéssica por deixar essa aula mais acessível, né? Agradecer a galera do estúdio, Dali Billy, e aí Bia, jogadora cara, vou passar a bola para ele aqui, o jogador que trava os aplicativos de aposta. Dale, Heleno! E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Já tô aqui, já tava digitando uma mensagem aqui para dar o meu bom dia pelo chat para vocês. Mas o meu bom dia ao vivo, agora. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Hoje a gente teve uma companhia a mais aqui, né, para começar a aula. E hoje tem um assunto massa para vocês. Então fiquem aí, se preparem. Estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês e interagir aí durante a aula dessa fera, essa máquina. Massa! Bom, é dizer que hoje a gente está dando continuidade a uma nova unidade, né? A unidade de esporte, né? Algumas semanas aí a gente vinha falando da unidade de ginástica, falamos sobre os aspectos gerais da ginástica, né? Falamos sobre os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, né? Agora a gente vai entrar no universo esportivo, né? Até o final do ano, a gente vai aqui começar a tratar assuntos relacionados ao esporte, né? Então, eu já digo logo a você aí, se você está precisando, se você quer indicar algum esporte, alguma aula, fazer alguma indicação, então, vai lá no YouTube, ou aqui mesmo no chat, né? Mas, Revo, como é que eu faço para entrar em contato com vocês no chat, né? É fácil. Billy, joga aí, Billy, aquele QR Code do Gera daqui, ó. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo esses QR Codes aqui, tá certo, né? Esse QR Code aí vai fazer com que você baixe o aplicativo do Educa Recife e faça a interação aqui ao vivo e a cores com a gente, beleza? Aí tem tanto para iOS como para Android. Faz teu nome, benção, e chega aqui com a gente. Mas a aula de hoje, como eu falei, aspectos gerais do esporte, né? E aí a gente vai ver a história, vai ver o conceito, né? A diferenciação. Será que jogo e esporte é a mesma coisa? Né? Vai ver os tipos de esportes, vai ver os benefícios. Então, isso tudinho, benção, vai ser na aula de hoje. Tu vai perder, tu vai moscar, O chat tá bombando aí, meu pirraia? Então, a gente tem aqui, ó, Tâmara, chegou, deu bom dia. Tâmara, que é da escola Sociólogo Gilberto Freire, né? Temos aqui também Ana, que é da escola municipal Luiz Vaz de Camões. Mandou até um coraçãozinho roxo aqui, assim, ó. Temos Everton também, eu mandei o bom dia, disse vamos, ele vamos. Aqui, atentíssimo. E Tiago também mandou agora um bom dia. Massa, então, vamos embora, meu povo. Boa, hoje. Boa. Então eu já vou perguntar essa galera aí que tá aí respondendo pra vocês, benção, pra você, o que é esporte, né? Diga aí, pra você, o que é esporte? Vou estar aqui esperando uns 30 segundinhos, é o tempo de você responder, né? Não precisa ser aqueles conceitos bem elaborados. Você pode dizer da sua forma, né? Daí, da forma que você se achar, esporte é isso, esporte é isso. Manda aí que eu tô aqui esperando, né? Tem alguma coisa por aí, pai? Ainda não, vamos esperar. Acho que é o tempinho da internet jogar a mensagem pra gente, né? Exatamente. Então, a gente vai ficar aí esperando 30 segundinhos, né? Pra você, o que é esporte? Coloca aí. A tua participação aqui na aula é extremamente importante, né? Até porque essa aula foi feita para você, né? Então, dá essa moralzinha a gente aí, benção. Na moral, pô. Então, e uma coisa bem importante, né? Não fiquem com medo, nem fiquem preocupados não vou dizer porque eu acho que eu tô errado, acho que eu não sei. Aqui a gente não tá aqui para, como se diz, para julgar vocês
nem os conhecimentos de vocês. Isso é muito importante, a gente saber o que vocês sabem, para que a gente tenha um norte de como, né, como a gente vai lidar com esse conteúdo. Porque se vocês já têm um conhecimento, né, a gente precisa saber, para a gente saber onde é que a gente vai avançar mais um pouquinho, o que é que a gente precisa revisar. Então, não se preocupem, digam o que vocês sabem, porque em seguida vocês vão ter esse conteúdo, né, de forma mais concreta, vão saber exatamente o que é, Revo vai destrinchar tudo para vocês, então não fiquem com medo não. Tiago falou aqui que esporte é uma atividade física. Massa, Tiago, massa mesmo. Isso é extremamente importante que a Helene está falando, né, porque aqui ninguém vai julgar, a gente está aqui para agregar conhecimentos, né, a gente vai aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo com a gente, isso é educação, né. Tiago, Tiago, jogador caro, olha aqui, ó. Esporte é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. Presta atenção, inicialmente, aqui, ó, nisso que a gente fala, né? Que tem regras e objetivos bem definidos. Presta atenção direitinho nisso aqui, que isso vai ser extremamente importante mais na frente, né? Mas que objetivos são esses, né? Quais são os objetivos reais de uma modalidade esportiva? O objetivo de toda modalidade esportiva é a superação do adversário em absoluto respeito às regras, né? Então, a gente já vai ver aqui um pedacinho que uma modalidade esportiva, ela primeiro vai ter que respeitar as regras, respeitando os adversários, e a partir disso, a partir do respeito às regras, é que um time ele vai tentar ter a superioridade em campo, né? Ganhar, fazer o campo justamente nessa perspectiva, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente essa questão quando a gente falar nos tipos de esportes, né? E aí vai ficar bem mais fresquinho e bem mais concreto na sua mente. Bom, mas aí pegando de forma bem resumida, né, a história do esporte, porque a gente vai ver que o esporte aí, ele tá junto desde a formação da humanidade, né? De formas diferentes, com nomenclaturas diferentes, mas estava lá presente sim. Bom, Tubino, ele diz que o esporte, ele é dividido, a história do esporte é dividida em 3 períodos, né? A gente vai ter aí o período antigo, o período moderno e o período contemporâneo. No período antigo, né, na antiguidade, as práticas corporais, elas não precisavam de conhecimento. Vamos lá, refazendo. Volta! Na antiguidade, as práticas esportivas, elas não pareciam como as que conhecemos hoje, né, o que a gente acabou de falar. Em razão disso, era conceituada como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência, como a caça, a corrida, né? E outras mais eram para a preparação para a guerra. Pois bem, vejam só. No início lá da antiguidade, como a gente vai chamar aqui, né? Pré-esportivas. Por quê? Porque naquela época nós eram nômades, né? Os nossos antepassados eles se organizavam de forma nômade. Então, o que é que isso significa? Isso significa dizer que eles não tinham um local fixo, né? Então, hoje a gente poderia estar aqui, né, no centro da cidade, amanhã em Camaragibe, depois da manhã em Paulista, e assim por diante, né? Eles não tinham local fixo e também eles tinham que eles tinham que correr atrás do alimento, né? Tinha que correr para não ser o alimento. Então, a partir daqui, ó, inclusive, é bom a gente já começar daqui, porque o nosso chegado está aqui, né? Porque se você for ver, antigamente, naquela época, toda a evolução da história, se você for pegar assim, a nossa estrutura corporal, ela foi desenvolvida ao longo dos anos, né? Justamente para atender a nossa necessidade. E que necessidade era essa? A necessidade de correr, né? De trepar, que na ginástica, se você for pegar, o trepar é o ato de se pendurar, né? Então aí eu tinha que me pendurar para subir numa árvore, para fugir de um mamute, para fugir de um animal, né? Tinha que
lançar objetos. Então, tipo, a nossa estrutura corporal, se você for ver aqui, ela é feita e desenvolvida para isso. Ó, você for ver, a gente tem o braço, o antebraço. Se você for ver as cartilagens da mão, os carpos, metatarso, tudinho, né? Você for ver, a estrutura corporal da gente, ela é feita única, exclusivamente para atender a nossa necessidade daquela época. Então, nós, seres humanos, somos feitos única, exclusivamente para estar em movimento, né? Então, se não, por exemplo, se a gente for pegar a sociedade atual, né? Uma sociedade que vive em meio ao sedentarismo, né? Que fica ali no meio do celular. Então, para que eu preciso do braço e do antebraço para mexer no celular? Para mexer no celular, só preciso da mão. Aqui, ó. Então, se você fosse pegar... Boa, Billy. Ó, só precisava daqui. Então, a gente excluía isso e deixava só o bracinho. O bracinho de dinossauro, né? E aí você vai ver que essa estrutura foi feita pensando nisso, né? Mas aí também a gente vai ter o esporte moderno, né? Esse esporte moderno aqui, ele vai dizer que, segundo Bright, né, que também é outro estudioso a respeito do esporte, você vai ver aí que o esporte moderno, ele tem como referência uma atividade corporal de movimento, né? Competitiva, que surgiu na Europa no século XVIII e se expandiu para o mundo. Ou seja, mais especificamente na Inglaterra, né? Nas escolas da Inglaterra. O que é que eles fizeram aí? De forma resumida, né? O que o esporte moderno, a diferença para o esporte antigo, é que os estudiosos lá na Inglaterra, eles começaram a colocar essa nomenclatura, esporte moderno, justamente para diferenciar dos esportes antigos. Por quê? Porque a partir daqui, a partir de 1820, o esporte ele começa a ser regulado, ele começa a ser estudado, ele começa a ser organizado, né? Da mesma forma que não... Ou seja, antigamente não era dessa forma, né? No esporte antigo, por isso que eram práticas pré-esportivas na antiguidade. Tranquilo? No esporte moderno, eles organizam o esporte, pronto. Por exemplo, o rugby, o futebol, é desse período aqui, né? O rugby é um esporte parecido com o futebol americano, né? E ele é de 1823. O futebol é alguns anos depois, mas vocês vão ver que está tudo dentro desse esporte moderno, quando a gente faz essa sistematização do esporte, né? E aí a gente vai ter o esporte contemporâneo, né? O esporte contemporâneo já é recente, é a partir da década de 80, né? Então é muito recente, se você for ver aí. E o que é que ele diz? O esporte contemporâneo, ele se configura pela a busca por lucros, né? E por suas inúmeras formas de manifestação. O modelo de concepção das formas de manifestação do esporte é uma proposta de sistematização possível, né? Ou seja, a diferença aqui, a gente vai pegar o esporte antigo, é aquelas práticas onde a gente praticava alguns desses esportes, mas de forma inconsciente, né? De forma para sobrevivência. A gente pega o esporte moderno, que é quando a galera ali na Inglaterra, a partir do século XVIII, XIX, começa a sistematizar o esporte, né? Começa aí a criar regra, a criar espaço, local, federações, essas coisas que a gente vai ver, né? Confederações, enfim, instituições, né? E o esporte contemporâneo é o esporte, é o que a gente chama da esportivação, o lucro, né? Visando o lucro, visando o marketing. Isso aí, vocês vão ver, é o que mais tem, né? Por exemplo, se você for pegar, é só pegar o futebol. É o melhor exemplo que a gente tem. Por quê? Porque o futebol, pronto, Neymar, velho, quanto de lucro o Neymar nos gera, né? Para si mesmo e de marketing, né? Para as marcas esportivas, para empresas esportivas. Então, o esporte contemporâneo, ele visa muito lucro, né? Essa esportivização, essa ideia, né? Ó, Heleno, se tiver coisas aí, pode
Pode deixar. Pode cortar, ninguém falando Até nada. então não. Tranquilo, né? Mas qualquer coisa, mandem que eu estou aqui esperando vocês. Exatamente. É extremamente importante esse papel aí de você estar aí com a gente, porque para dizer se a aula tá boa, se a aula não tá boa, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando devagar. Então, é extremamente importante o feedback de vocês aqui, né? Os esportes, a gente salta, né? Dá um salto aí, saindo da história do esporte. O esporte, ele pode ser praticado de diversas formas, né? Ele pode ser praticado de forma individual, né? Ou seja, um tênis, a própria corrida, né? O atletismo. Ele pode ser praticado de forma coletiva. O próprio futebol é um exemplo, né? Ele pode ser praticado de forma recreativa ou profissional. De forma recreativa, como é que funciona? A gente junta os amigos, né? Billy, por exemplo, todo domingo de manhãzinha, tá lá batendo a pelada, né? É goleira, Billy? Skate, ele é do skate, é jogador caro, viu? Vamos utilizar você na aula, foi até bom, nem sabia. E aí, ó. Já vai ser escalado. Já vai ser escalado. Então, de forma recreativa, junto uma galera, sétimo A contra o sétimo B, bora ver, valendo um refrigerante, né? Que os direitos autorais não deixam a gente falar. Mas sabe que se colocar um refrigerante, o bicho pega, viu? Não é não, Billy? É jogo final de Copa do Mundo. De forma profissional, ele já está autoexplicativo, né? Quando você começa a ganhar dinheiro a partir disso. É quando o esporte se transforma no seu trabalho. De boa? E aí, o esporte ele engloba diversas dimensões, né? Como a gente já falou, a lazer, né? Que é justamente essa forma de você reunir os amigos e fazer uma prática esportiva, né? Desculpa. O evento também, se você for pegar competições, campeonatos, né? E aí, os próprios jogos internos é um evento onde se pratica muito esporte, né? Eu achava massa os jogos internos. E tu, Heleno? Oxi. É muito massa. Aí vai a loucura, as turmas torcendo, fazendo maior loucura na quadra. É bom demais. Yee! Bom, e aí de novo, né? A gente já avançou, a gente falou da história, a gente já falou do que é. E agora, qual a diferença de jogo e esporte? Você sabe? Se alguém falar aí, é só dar o laudo, viu, meu pirraia? Eu vou passando aqui por quê? Porque o jogo, né? Ele é definido como uma atividade de caráter lúdica, né? Com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Então, lembra quando eu falei lá no início da conceituação do que é esporte e se ligar na ideia de que o esporte ele tem regras e objetivos definidos? Pois bem, a gente vai começar a destrinchar esse conhecimento agora. Por quê? Porque a diferença de jogo para esporte é justamente essa. O jogo, ele tem regras, né? Ele tem regras estabelecidas entre os participantes antes de acabar o jogo, né? Então, antes de começar o jogo, né? Você vai ver lá o próprio queimado, né? Você faz as regras, a própria bola de gude, o peão, né? Lá mesmo no Detran onde eu jogava, meu velho, peão, bateu no osso, vai pro bolso, boy. É ou não é? E o esporte? O esporte, ele justamente vai diferenciar do jogo por conta disso. Porque o esporte, né, ele tem regras pré-estabelecidas, né, pelas diferentes instituições que gerem cada modalidade esportiva, né? Ou seja, você vai ver aí que no jogo, onde as regras elas são flexíveis, né, e podem ser acordadas, podem ser ajustadas antes de começar o jogo, no esporte não. No esporte é diferente. O esporte ele já tem a sua regra estabelecida, ele já tem um local estabelecido, ele já tem instituições que regem e que organizam o esporte, né? Que organiza a regra, que organiza formação de juízes, né? Que organiza tudo isso. Então, não esquece não. Esporte, ele tem regras estabelecidas, pré-estabelecidas, instituições, né? O jogo,
as regras são flexíveis e acordadas com os jogadores antes de começar. E aí, um exemplo de um jogo esporte é o próprio xadrez, né? O xadrez é considerado um jogo de tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro, um jogo... E também um esporte, né? E aí você vai ver um jogo de salão, desculpa. E aí também tem a caracterização de esporte. Por quê? Porque existem federações, confederações de xadrez, né? E é esporte, tem competições internacionais, né? E aí é uma forma também. E agora a gente vai trazer alguns dos benefícios do esporte, né? A gente tem a prevenção da depressão, né? No início, quando a gente falou também sobre a história da ginástica, né? E a gente falou um pouco disso também quando a gente falou do esporte, da história, né? Das Paralimpíadas. A gente vai ver que o médico que começou a trabalhar com esportes para prevenir, para reinserir esses ex-combatentes de guerra, né? Ele viu que uma das coisas que ele viu foi que o índice de morte por suicídio caiu bastante. Então, bença, se você está no processo depressivo, procure ajuda e procure uma prática esportiva. A que você achar melhor, que é extremamente importante, né? Melhora a concentração, melhora no desempenho escolar, né? E aí, se a gente for pegar o lado oposto disso, né? E a falta e a ausência de atividade física, ocasionando a obesidade, na infertilidade e em doenças cardíacas, né? Ou seja, a gente vai ver aí que como eu te falei no início, o corpo da gente, ele foi feito, a nossa estrutura, ela foi feita para estar em movimento. Se a gente não consegue estar em movimento, vai causar obesidade, que vai causar uma sobrecarga imensa sobre a nossa estrutura corporal, né? Que aí vai trazer lesões, vai trazer um monte de coisa, um monte de problemas também, né? Inclusive doenças do coração. Ó, Rivo, rapidinho. Que agora eles mandaram aqui, ó, tá vendo? A gente ama quando vocês falam. Eu tô na dúvida se é Tamara ou se é Tâmara. Então, se eu estiver chamando errado, você me perdoe, viu? Mas ela falou de jogo, né? O pega-esconde, pique-esconde, desculpa, que tem vários nomes, né? Isso também é uma outra questão. Diogo falou sobre esporte, tem o vôlei. Tamara também falou de esporte, né? O futebol. Diogo falou do queimado enquanto jogo, né? Tiago mandou agora de jogo, bola de gude e esporte, futebol. Eu acho que é Tamara mesmo. Não tem acento, eu acho que é Tamara. Massa. Tá vendo como a aula fica massa quando vocês estão aí, né? Então isso é extremamente importante que a galera tá falando aí, né? Então, o jogo, o esporte, essas questões todinhas aí. A gente vai dando uma avançada. Na próxima aula, não se preocupe que a gente vai retomar as questões aqui e tem uma prática também. E aí a gente vem para os tipos de esportes, né? Que é aí onde Tiago falou do vôlei, né? Foi Tiago que falou? Foi. Acho que foi Tiago que falou. Então, Tiago não, foi Diogo. Diogo, inclusive, né? Ele fez uma pergunta assim, como assim? Diogo, você estava com dúvida em relação à diferença de esporte e jogo ou de algum desses nomes que foram citados aí? Conte aí pra gente, que a gente tira a sua dúvida. É isso aí. Conta aí, não deixa essa dúvida, porque essa tua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Então, conta aí, deixa aí, Heleno tá ali de olho no chat. E aí, ó, os tipos de esporte, né? Os tipos de esporte, eles se diferenciam de acordo com a forma na qual é desenvolvida, né? A competição e o objetivo do jogo. Os tipos de esporte, eles são classificados como esporte de invasão, né? Isso aí. Esporte de rede. A gente vai ter esporte de combate. A gente vai ter esporte de precisão. A gente vai ter esporte técnico combinatório. Esporte de campo e tático, né? São 7, eu deixei 6 aqui. A gente vai parar daqui, porque na próxima aula a gente vai abordar as questões mais específicas de cada um, né? Qual a característica de um esporte de invasão? Por exemplo, Diogo falou no vôlei, né?
Falaram no futebol. O futebol se encaixa em qual? Será que é esporte de invasão? Será que é esporte de rede? Será que é esporte de combate? E aí, a gente vai desenvolver e vai destrinchar tudo isso na próxima aula, né? Então, boy, vou começar a agradecer aqui, porque o senhor Miyagi... Eita aí, ele deu um talento na lataria, boy, olha. Vocês vão ver aí que o próximo professor que vai vir, ó. Deu, ó. Tá bonitão, hein, Alami? Ai, ó. Vou agradecer aqui novamente a Jéssica, né? Valeu, Jéssica, por deixar essa aula mais acessível, né? Como é? É assim, ó. Gera benção. Agradecer a galera do estúdio por fazer essa mágica. Dali Bia, Dali Billy. Vou passar aqui a bola pro jogador caro. Dali Heleno. Então, eu vou aproveitar antes de me despedir. A dúvida de Diogo, pelo que eu entendi, foi porque Tamara... eu não sei se eu vou acertar. Tamara falou que esporte... ela botou assim, esporte igual vôlei. E Diogo, eu acho que sua dúvida é que ela quis dizer que um exemplo de esporte é o vôlei, né? E aí vou aproveitar para tirar a dúvida de Tiago, que ele disse que estava com dúvida ainda sobre jogo e esporte. E aí eu vou pegar esse exemplo de Tamara, né? Ela falou que o vôlei é um esporte. E aí vocês também falaram que Diogo falou que o queimado é um jogo. Então, por exemplo, o queimado ele tem umas regras flexíveis, né? Ele pode, por exemplo, tem lugar que pé repete, tem lugar que no pé já é queimado, tem lugar que o nome é queimado, tem lugar que outros lugares é outro nome, né, do jogo. Então tem essas regras flexíveis, vocês podem meio que alterar ali na hora do jogo. Já o vôlei, por exemplo, em qualquer lugar que você for jogar vôlei, a quantidade de atletas é a mesma, né? São 6 jogadores em quadra, então isso é uma regra fixa que não pode ser alterada. Se tocar na rede, é falta, é ponto para outro time, então também é uma regra fixa. Então, essas regras elas não são mudadas, elas não são alteradas e nem podem ser ali modificadas antes de começar a partida, porque é um esporte, tem uma confederação, tem a federação. A CBV, por exemplo, é a Confederação Brasileira de Vôlei, que regulamenta esse esporte, como o Revo falou, né, que tem essas instituições aí que regulamentam. Então, a diferença é essa. A gente não tem ainda, a gente vai chegar lá, mas o queimado, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né, como um esporte regulamentado com regras fixas. Não é que depois que passa a ser um esporte e tem regras fixas, a gente não pode alterar. Como o Revo falou, tem o esporte ele como a ludicidade, né, como lazer, que aí a gente tem essas modificações. Mas nas competições, as regras são estabelecidas pelos órgãos responsáveis, né? Um dia eu creio, tenho fé que o queimado também vai se tornar um esporte, vai ser aí regulamentado direitinho e a gente vai ter ele representado em algumas competições, porque eu tenho certeza que o Brasil tem muita chance aí de levar muita coisa com queimado, certo? Então, se a gente não tirou a dúvida, se ainda ficou dúvida, manda que aí na próxima aula, quando a gente der continuidade, a gente fala. Muito obrigado e boa aula aí pra vocês. Massa, eu não disse, jogador caro, Heleno. Espero que esteja bem entendido agora. Depois desse exemplo aí, né? Não tem nem como, né? Então, eu sou o professor Revoredo, né? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Tchau, benção! No passinho.